Boa noite para todos nós. Mais uma vez aqui estamos reunidos nesta casa que nos acolhe, que nos recebe. É uma família que se forma com irmãos nossos encarnados e desencarnados. E assim nós podemos fazer as nossas orações, buscar assistência e amparo para esta casa e para todos aqueles que costumam participar das atividades, das várias atividades dessa casa, e que no momento como esse todos podem receber assistência e amparo. Então nós vamos iniciar fazendo uma oração. Então convido a todos que possamos elevar o nosso pensamento ao Pai Criador. Vamos rogar a Ti, ó Pai, que nos ampare, que nos assista, que nos auxilie na compreensão das próprias leis naturais, que nos oferece, que nos apresenta para nortearmos na nossa caminhada evolutiva. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre querido, pedindo-te, ó Mestre, que certamente presente entre nós, também nos auxilia em todas as atividades que nesta casa são realizadas. E temos os espíritos amigos, os benfeitores queridos, que também se fazem presente, nos auxiliando, organizando toda a dinâmica do nosso trabalho desde muito cedo. E assim nos reunimos, confiantes no amparo e nas bênçãos, para realizarmos esse encontro. Então, que Jesus nos abençoe e nos ampare. A ideia de fazer o culto do Evangelho está sempre associada mais proximamente nos integrarmos com Jesus e os Espíritos amigos. Nós já vamos pedir àqueles que desejarem a água, queiram colocar para fluidificar. Nós vamos receber a assistência dos amigos espirituais, cada um na sua necessidade. Pode fazer para o conjunto, na casa, na família, mas pode fazer individualmente também. Então, já deixamos à disposição dos espíritos amigos para nos auxiliar. E nós iniciamos com a leitura do Evangelho. Vamos abrir aqui ao acaso. Olha, então eu abri aqui, de fato, ao acaso. A gente sempre lembra que pode ser que o conjunto, o grupo familiar escolha um tema, pode ser que abra ao acaso, aí fica à vontade daqueles que estiverem fazendo na sua casa. Nós abrimos o capítulo 10, o capítulo 10 é intitulado Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E vamos escolher aqui a introdução mesmo. Kardec coloca para a gente com o seguinte título: Perdoai para que Deus vos perdoe. E ele abre com o registro de Mateus: Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Isso aqui foi registrado por Mateus, capítulo 5, versículo 7. Tem também mais um trechinho seguinte: se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados, mas se não perdoardes aos homens quando eles te ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Também é registro de Mateus, no capítulo 6, versículos 14 a 15. E Kardec principia
explicando para a gente, nos ajudando a compreender essa fala de Jesus. E ele fala que a misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ele consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza e esquecimento das ofensas. É próprio das almas elevadas que está de acordo com os insultos e não aprendendo, não entendendo os ensinamentos de Jesus no que diz respeito ao perdão. Na verdade, a gente já pode até fazer mais algum comentário aqui, lembrando que Jesus, ele fala do perdão, ele que trouxe esse entendimento do perdão e ele coloca isso de uma maneira que é perdoar inclusive aos inimigos, né? Então, muitas vezes a gente acha muito estranho isso. Como que eu vou perdoar o meu inimigo? Como eu vou perdoar aquele que me maltratou, aquele que causou um problema para mim? Mas Jesus, ele esclarece, inclusive, e Kardec nos ajuda a compreender que a questão não é apagar algum mal que nos tenha feito, não é esquecer no sentido de que, tudo bem, então, sem problema. Não, nós não vamos alimentar o ódio, não vamos criar laços de complicação, assim, para ficar ligado àquela pessoa ou àquelas pessoas, porque isso vai causar um prejuízo muito grande para a gente, né? Se a gente, eu não consigo, tenho dificuldade, fui muito magoado, tudo, mas se eu considerar que devo perdoar, esse perdão vai ser muito importante, porque ele diz assim, ai daquele que diz, nunca perdoarei, porque se não for condenado pelo homem, sê-lo-á pela justiça divina. Então eu posso até escapar de uma punição, digamos, da lei civil, mas está tudo registrado, está tudo guardado. E no momento certo, na hora certa, eu vou ter que resolver essa questão. Quanto mais eu aumentar esse ódio, esse rancor, isso daí vai causar dificuldades para o futuro. Agora, se eu perdoo, deixo a pessoa seguir e sigo para o meu caminho, com certeza eu não vou passar pelo sofrimento que eu passaria, porque a gente sabe que quando tem ódio, quando tem rancor, isso fica muito difícil para a nossa vida. Isso chega a um ponto de causar até uma enfermidade física. Não é só o lado espiritual, não, porque às vezes a gente fica magoado, fica sofrendo, mas materialmente também a gente passa por esse sofrimento. E aí Kardec explica aqui para a gente, há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção. Então a gente perdoa e resolve a questão, não guarda ódio, não guarda mágoa. E também se livra da culpa, porque muitas vezes, quando tem uma questão, uma intriga, um problema, a gente também tem responsabilidade, não é? Não é só porque o outro quis vingar, fazer alguma coisa nesse sentido. A segunda maneira que Kardec nos orienta é assim, pela qual o ofendido ou aquele que acredita sê-lo impõe uma outra condição humilhante e faz sentir peso em perdão que irrita. Então, a gente às vezes vai perdoar até em silêncio. Não vai provocar mais, se afasta, deseja
aqui que é colocado assim, ó. Se eu me encontro com uma pessoa na rua que é alguém que é o meu, digamos, inimigo, eu não vou desejar o mal para ela. Não vou querer dar uma rasteira para ela cair e se ferir. Deixa ela embora, deixa as coisas passarem. Então aí a gente está iniciando essa orientação que a gente tem aqui quando fala de ter misericórdia, que é o título geral da lição, e perdoar para que Deus nos perdoe. Ele prossegue falando sobre a reconciliação com o adversário. Quando nós percebemos que é possível a reconciliação o mais rápido possível, melhor ainda. Se não der agora, pelo menos não cria mais dificuldade. Então aí já dá para a gente ter uma boa reflexão do que seria esse perdão que Jesus nos orienta a fazer em relação aos nossos irmãos. Eu escolhi também, para a gente completar a nossa leitura, do livro Jesus no Lar, nós temos aqui uma lição, que é a lição número 20, quem tem esse livro, que queira dar uma olhada, chama A Caridade Desconhecida. A gente já pode até ligar com esse título do Evangelho, porque a caridade é uma forma também de perdão, de compreensão e facilita também a nossa vida. Aí o que Jesus diz é o seguinte, nós já temos conversado falando o seguinte, que Jesus, ele se reunia na casa de Pedro, em Cafarnaum. Ali no final da tarde, no final do dia, ele se reunia com aquelas pessoas próximas ali e cada dia tinha um tema para discutir. Essa caridade desconhecida, ele coloca assim, a conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Então Jesus lançava um tema e ficava procurando ouvir as pessoas que participavam para elas também compreender melhor. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos? Olha só, então, se não tiver dinheiro, não tem como fazer caridade. Será que é assim? Né? Então a gente já sabe que não é assim. Lá no Evangelho fala para a gente da caridade material e da caridade moral. Ali nós podemos fazer as duas formas. Se eu não tiver os recursos, eu faço que nem a viúva, né? Aquela viúva que deu uma moedinha, mas ela já estava fazendo aquilo de tão bom coração, de tão boa vontade, que era uma caridade grandiosa, comparando com aquele outro que tinha recursos, mas fazia por ostentação, fazia, olha como eu sou bonzinho, como eu sou legal, né? Então, não seria. É claro que vale a pena, é necessário. Por exemplo, todo mês aqui essa casa faz o caldo, né? Quantas pessoas estão precisando de um alimento naquela hora? Faz falta, contribui para melhorar a condição daquela pessoa naquela hora. Então, a caridade material, mas a caridade material, se ela não for feita com um sentimento de amorosidade, então também não faz sentido, né? Seria só mesmo para mostrar, olha, eu faço assim, eu tenho dinheiro para fazer, mas na realidade não tem nem respeito pela pessoa que está tendo uma necessidade muito grande, né? Bom, aí a conversa continua. Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocadas e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa. Quando o mestre interferia, ele opina no seguinte, e bondoso.
O sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu. Ao exercício das beneficências, entretanto, vivia em pobreza extrema e não, de modo algum, retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo quanto responsável em boas palavras e gestos, pessoas de conforto e estímulo, e quantos achavam então sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Eu me lembro de uma situação muito interessante, sempre me lembro disso. A gente estava fazendo o evangelho, estava aguardando para o pessoal tomar um passe e caiu justamente nessa questão da caridade material e a caridade moral. E a gente conversando, olha, para fazer a caridade, não necessariamente tem que ter recursos. Aí a gente, olha, tem alguém que vem e faz a sopa, o outro oferece uma cesta básica. Excelente quem pode fazer isso. Quem não pode fazer uma visita, pode oferecer uma palavra amiga, vai visitar alguém que precisa de, por exemplo, de prepara uma sopa para essa pessoa, dá um banho, conversa um pouquinho. Aí passou, o pessoal tomou passe, aí veio uma senhorinha e ela disse o seguinte: quer dizer então que para a gente fazer caridade não precisa ter dinheiro? Falei, não precisa ter dinheiro, precisa ter bom coração, né? Então foi muito interessante, eu achei isso. Ela não quis perguntar na frente dos outros, ela esperou as pessoas saírem e ela veio para perguntar, dá para fazer a caridade? Ó, aí continuando aqui, rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Então era uma pessoa simples, uma pessoa com poucos recursos, que tinha filhos, tinha pessoas para cuidar, mas não tinha recursos fartos para poder distribuir com os outros. Ó, reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública. Podia perfeitamente guerrear ou mal em todas as circunstâncias de sua marcha na terra. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhes eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava passos à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia tarde se perdia, inútil em seu grande silêncio. Então era alguém que já tinha essa compreensão de ver que se o outro estava ofendendo, se o outro estava magoando, criando dificuldade, ele procurava compreender, não criava a situação de desentendimento, de briga, de ofensa, e ele ajudava, adotava todas essas práticas de benevolência, de misericórdia, de bondade, para auxiliar.
Então ele tinha, né, essa em mente: distribuamos o pão e a cobertura, e esse pão, essa cobertura das necessidades do outro, era qualquer necessidade, não é o pão propriamente, era um medicamento, uma atenção. Ele estava sempre pronto para isso e compreendendo que aquela pessoa que estava agindo de má fé, de maldade, com ofensas, uma hora ela ia entender, uma hora ela ia aprender. E às vezes até com alguma dificuldade. Eu te perdoo, mas só que você vai guardar na sua consciência. E amanhã isso vai aparecer. Hoje você nem percebe, não está atento, que está magoando o outro, mas amanhã isso vai ser resolvido. Pode ser até noutra encarnação, né? Porque senão não vai resolver a questão. E Jesus encerra dizendo assim, ó: distribuamos o pão e a cobertura, acendendo luz para a ignorância e intensificando a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então, a caridade desconhecida não é aquela que está sendo publicada, que uma mão está sabendo o que a outra está fazendo. É uma coisa bem simples, muitas vezes bem simples, mas que tem um sentimento de bondade, de fraternidade, de empatia, né? Então, essa é a lição de hoje, associada ao Evangelho, que bem-aventurados são misericordiosos, e para ser misericordiosos nós aprendemos a ter essa disponibilidade para o perdão, para a prática da caridade, e assim a gente pode ir finalizando, mas quero ainda lembrar, normalmente no nosso culto do Evangelho, a maioria de nós fazemos isso. Tem aqueles amigos, aqueles vizinhos, os parentes, que a gente está sempre pedindo assistência, amparo, quer seja nesta casa, onde nós temos aqui tantos benfeitores, tantos assistidos, né? Que também é muito importante a gente estar lembrando das atividades da casa. Aí lembramos da nossa casa, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos parentes. E também, à distância, normalmente a gente faz uma vibração, né? Então a gente mentaliza alguém e a gente vai estendendo essa mentalização. Acho que hoje a gente está rezando para o mundo inteiro, né? Nós estamos vendo muita dor, muito sofrimento, muita miséria, e a gente tem esse compromisso. Eu ouvia de uma pessoa muito gentil, muito simpática, mas eu achei estranho, assim, uma pessoa que teve um problema muito sério e acaba que ela cometeu um suicídio. Aí a pessoa disse assim: ah, mas ela tem um livre-arbítrio. Se ela tem um livre-arbítrio, ela que escolha e depois assuma o compromisso que ela assumiu. Imagina só quantas vezes, né, nós vamos estar com dificuldade, com sofrimento, precisando de apoio, de um amparo, de uma assistência, e não encontrar ninguém para me ajudar, né? Às vezes eu estou assim muito entristecida, enfraquecida, e nós temos o compromisso de ajudar os nossos irmãos. Isso vai diminuir a dor dele? Pode ajudar a diminuir, pode fortalecer para ele se sentir em condições de
continuar a sua caminhada, ele pode até demorar um pouco mais para aprender, para entender o que se passa, mas ele vai estar mais fortalecido. Então, eu acho que é muito importante isso. Todo o trabalho que a gente observa de amigos espirituais ajudando, fortalecendo, né? Então, isso é muito importante para nós. Então, vamos nós encerrando, mas também cada um de nós tendo essa oportunidade de orar, de auxiliar os nossos irmãos para que eles se sintam mais fortalecidos. E tem um outro detalhe, nós não temos compromisso só pessoal. Eu vou resolver só o meu problema. Eu vou tentar melhorar só a mim. Não, nós somos co-criadores também. Nós temos o compromisso e a obrigação de contribuir para um mundo melhor. Então, vamos agradecer mais uma vez, elevar o nosso pensamento aos amigos espirituais que estão mais próximos de nós, a Ti, ó Mestre Jesus, que tanto nos encoraja, que nos dá aquela força necessária para prosseguirmos a nossa caminhada, e ao Pai Criador, confiante na sua justiça e na sua misericórdia. Então, nós agradecemos por mais essa oportunidade, pedimos que se façam presente conosco, nos abençoando, nos amparando, hoje e sempre, que assim seja. Que Jesus nos ampare.